aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, já joguei Assassin's Creed Shadows e eu quero compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência de jogatina aqui, que levou cerca de 2 horas e meia, 3 horas, a convite da Ubisoft, que liberou o acesso de uma build ainda não finalizada do game, e essa gameplay que tá passando de fundo foi a minha experiência real com o jogo, tá? Que agora se passa no Japão, um lugar que eu já esperava há bastante tempo que fosse explorado pela Ubisoft, e agora vai acontecer. E o grande diferencial aqui comparado com os outros games da franquia é o fato de que agora você vai poder controlar 2 personagens na mesma história, que é o Yasuke, que é um samurai ali um personagem mais pesadão, que vai usar a katana, outras armas também, assim, ambos os personagens podem utilizar armas diferentes, tá? Mas o diferencial dos dois é que o Yasuke, ele é um personagem mais pesado, mais pé no chão, você ainda pode fazer parkour com ele, mas na hora que você controla, você já percebe que a parada dele é no mano a mano mesmo, você não vai chegar muito stealth e tal, que já é mais a vibe da Naoi, né? Então se você curte aquele estilo Assassin's Creed raiz mesmo, de você escalar um lugar, poder mirar nos inimigos, saber a localização de cada um deles e ir finalizando um por um sem fazer barulho, né? Meio que andando nas sombras mesmo. Isso é mais a vibe da Naoi. E ela é mais ágil, mais rápida, usa alguns equipamentos, né, que é mais focado nessa parte de stealth, como kunai, pra você acertar e finalizar os inimigos de longe. Você também pode equipar outras armas nela, como arco e flecha, você tem a katana também pra enfrentar os inimigos, mas a grande diferença entre os dois é essa. Um é mais furtivo e o outro é ir pra cima mesmo. Na minha experiência jogando com o Yasuke, inclusive, teve uma hora que eu equipei um porrete. Meu amigo, eu desci a porrada em todo mundo, você consegue matar os inimigos mais facilmente, porém você leva muito dano também e ele tem mais vida, né? Ele aguenta mais porrada do que a Naoi. A Naoi, quando os inimigos te cercam ali, se você não for muito bom no combate, conseguir desviar dos ataques, você acaba morrendo com mais facilidade. Mas é legal essa mistura porque você pode trocar os personagens não a qualquer momento durante a missão, mas em certos momentos você pode, por exemplo, você pode começar a missão com o Yasuke e a partir de um certo momento da missão você pode trocar pra Naoi também. Só que tem pontos específicos que a missão já tá num ponto que você não pode trocar, tá ligado? Mas no começo da missão e até no meio, em alguns momentos o jogo vai te perguntar se você quer trocar. E às vezes pode ser que você prefira trocar porque você enjoou da jogabilidade de um e vai trocando no outro. Foi dessa forma que eu fiz na minha gameplay. Até pra misturar os dois jeitos também. E a história é um pouco diferente quando você troca o personagem. Eu lembro que teve um momento, uma missão que eu fiz aqui, que a gente precisava entrar dentro de um castelo, que você precisava achar um cara específico pra derrotá-lo. E nisso você podia escolher entre os 2 personagens, né? Se eu escolhesse a Naoi, eu ia por fora do castelo pra chegar no topo dele, que era onde o personagem que eu precisava encontrar tava. Porém, eu joguei com o Yasuke. E por causa disso eu tive que subir ali as escadas dentro do castelo, e aí tive que enfrentar vários inimigos também. Então muda um pouco a dinâmica das missões conforme você vai jogando. Isso é bem legal, né? E uma coisa que eu posso falar pra vocês é que o jogo tá completamente dublado em português, tá? E ele tem 2 modos quando você vai iniciar também, que é basicamente um modo mais fiel e o outro localizado. Que é tipo assim, na época em que o jogo se passa, que é mais ou menos ali 1500, 1600, foi um momento do Japão em que os portugueses chegaram ao país trazendo várias coisas de Portugal, inclusive armas de fogo. Foram eles os responsáveis por trazer armas de fogo para os japoneses que estavam muito acostumados a lutar ali com espadas, lanças, arco e flecha e outras coisas. E aí eles conheceram armas de fogo por causa dos portugueses. Então o jogo, você vai encontrar portugueses por lá. E aí por causa disso, tem essas 2 opções. A opção mais fiel, você vai ver que os portugueses vão falar em português de Portugal e os japoneses vão falar em japonês. Já se você colocar na versão localizada, os japoneses vão falar em português brasileiro, né? Vai ter a dublagem pra gente. Já os personagens portugueses vão falar o português de Portugal, que a gente consegue entender numa boa. E se você não entender muito bem, tem a legenda ali pra te facilitar. E eu acho que nem faria sentido também dublar de novo ali os portugueses, porque, sei lá, nesse contexto histórico aqui, eu acho que foi uma decisão legal, sabe? Uma coisa que acontece parecido é com a série Shogun, que caso você gosta muito da cultura japonesa, eu recomendo bastante você assistir, até para antes de jogar o game aqui, não que se passem na mesma época e as histórias não conversam, tá? Mas é legal de você acompanhar para você saber as culturas desse mesmo tempo aqui, da era do Shogun, né? Do Japão feudal, por assim dizer. Então é interessante você acompanhar para você se ligar em algumas coisas que acontecem durante o jogo também, que se passa meio que no mesmo tempo da série, tá? Elas não têm ligação, afirmando aqui pra vocês, tá? Mas é interessante se você curte coisas do Japão desse tempo aí, dos samurais. Mas enfim, em relação ao game no geral, cara, os gráficos estão muito bonitos. Eu queria ter tido mais tempo e mais oportunidade de testar o jogo durante o dia. As missões que eu fiz se passavam à noite, né? Então eu não consegui perceber assim, a beleza do game durante o dia. Que parece estar muito bonito, cara. A iluminação do jogo tá bonito pra caramba. O mapa parece ser gigantesco.
gigantesco, como se passa no Japão, e eu fui no Japão recentemente, tanto ano passado, em outubro, como em 2023... A primeira coisa que eu fiz foi abrir o mapa pra saber em que região o jogo se passa, né? E ali no começo a gente até chega a ficar perto de Osaka, que foi um dos lugares que eu visitei e é muito bacana. Tem o castelo de Osaka também, que eu fui presencialmente. Eu quero muito chegar no jogo pra poder ver, porque a gente sabe que os jogos da Ubisoft levam o realismo da coisa muito a sério, né? Então eles meio que replicam bem a estrutura do ambiente, do cenário com o mundo real. E eu quero muito poder fazer essa comparação. Óbvio, né? O castelo de Osaka, nos tempos atuais, foi reformado e tal. Provavelmente aqui no jogo é mais a versão histórica dele da época de 1600. Mas, assim, é bacana, sabe? De pensar, pô, já tive ali. E você vê, né? No castelo, quando você entra nele na vida real, tem coisas históricas da época. As armaduras que os personagens... Os personagens não, né? Os guerreiros utilizavam na época. As espadas e tal. E viver essa história dentro do jogo, que é uma ficção, tá? O jogo aqui, ele vai ter algumas coisas ou outra relacionadas à história de verdade, como por exemplo o Yasuke. Eu não sei se a gente pode chamar ele de samurai, mas ele era um cara importante. A gente tem algumas escrituras de uns portugueses, poucas informações sobre ele, de que ele era um cara importante de um... É como se fosse o rei lá da época, sabe? Do Japão. Mas é como se fosse isso, tá ligado? O cara que manda naquela região lá tinha um samurai que era o Yasuke. Que era um cara negro, por algum motivo tava no Japão naquele tempo, não sei como é que ele chegou lá e acabou aprendendo os costumes e as batalhas que os samurais aprendiam. Ele usava katana e tal. E isso faz parte da história do jogo, mas o jogo no geral é aquela coisa, gente. Assassin's Creed sempre foi uma ficção com coisas relacionadas que aconteceu realmente de fatos históricos, né? Então, acho importante você se prender nisso aqui, né? Não se preocupar muito, tipo, comparar com a realidade ou não. Acho que isso foge um pouco da premissa de todos os Assassin's Creed na realidade, né? Mas, no geral, assim, a gameplay, eu gostei mais de jogar com a Naoi, porque eu gosto muito desse sistema de stealth, dessa parada de você poder matar os inimigos na furtividade, né? Não ser descoberto. Mas é interessante você ter essa mescla de gameplay dos dois, porque... às vezes você cansa, né, de uma gameplay e o jogo te dá a possibilidade de você mudar completamente o dinamismo do game. E tem várias habilidades diferentes também, além de você ter as suas armas, você pode equipar ali conforme você vai upando o seu personagem. Tem esses elementos de RPG que a gente já tinha visto nos outros games da franquia, como Valhalla, né? Então, assim, vai ter uns ataques especiais, por assim dizer. E você vai poder liberar e modificar isso também conforme vai jogando. E uma coisa que eu achei interessante também em relação quando eu fazia as missões é o fato de que agora ele não tá naquela vibe de antes de marcar tudo na tela. Tem ainda bastante marcação, coisas assim pra você poder seguir e saber o que vai fazer, mas tá bem menos do que antes, tá? O jogo, ele criou um sistema que vem, se eu não me engano, do Mirage. O Mirage tinha um pouco disso, né? De que quando você ia começar uma nova missão, você precisava de algumas informações pra você, de fato, saber o que você precisava fazer. Ou tipo assim, você precisa encontrar o fulano de tal, mas pra encontrar esse fulano, você precisa ainda de 2 informações necessárias pra chegar no objetivo final. E aí você podia escolher qual caminho você ia fazer, né? Sempre tinha duas alternativas. Esse sistema continua aqui no Shadows, mas ele não mostra pra você exatamente aonde tá o objetivo. Você vai ter que explorar. Tem um certo nível de exploração ali pra você chegar no objetivo em si, que acaba um pouco dessa parada de um GPS totalmente guiado, né? Tipo, tá tudo na tela ali, é só você seguir o GPS e já era. Não, aqui mudou um pouco isso, te obriga a prestar mais atenção na história, a prestar mais atenção no que os personagens estão falando pra você pescar uma coisa ou outra. E aí, assim que você consegue, tipo, achar esse requisito necessário pra chegar no objetivo final da missão, aí sim, ele vai e te ajuda um pouquinho ali, mostrando pelo menos a área em que você precisa chegar pra explorar, né? Eu acho isso bem bacana, porque não é aquela coisa muito guiada, fica sem graça, né? Um jogo que faz isso muito bem e certas pessoas veem um nível de dificuldade nisso é no Elden Ring. O jogo, ele te conta de forma sutil o que você tem que fazer e pra onde você tem que ir. Na hora que você chega lá, meu amigo, você se vira. E aí eu acho que o Assassin's Creed tá indo um pouco mais nessa pegada, mas ainda facilita bastante a sua vida aqui. Não é como se fosse um bicho de 7 cabeças não, tá ligado? E vai precisar recorrer a vídeos do YouTube pra saber o que precisa fazer. No geral, eu gostei bastante da experiência que eu tive com o game aqui. Uma coisa que eu esqueci de citar pra vocês também é que você tem algumas decisões que você pode fazer que vai mudar na história do jogo, tá? Tem caminhos diferentes que você pode seguir, então vai ter diálogos importantes que você pode escolher alguma opção. Mas se você não quiser, você pode seguir. Tem a opção do jogo de escolher tudo pra você e seguir uma linha que seria a história canônica mesmo. Mas assim,
A experiência foi muito boa, não tive nenhum problema com a minha gameplay. Achei muito bonito o cenário no geral, o mundo. Infelizmente a gente não teve tanto tempo assim pra explorar o mundo como um todo, mas tem muita coisa pra você fazer. As animações desse jogo tão bacanas, tanto nas batalhas como no parkour. E eu acho que o jogo promete, tá? Eu sei que tem um certo receio em relação ao game há bastante tempo, né? Tanto que ele foi adiado algumas vezes. Mas assim, pelo pouco que a gente pôde testar aqui, lembrando, é uma build não finalizada do jogo, né? Mas é algo que os desenvolvedores separaram pensando na gente poder testar. Então, obviamente, essas partes vão estar bem redondinhas. E eu espero que o carinho que eu percebi jogando o game aqui, nessas missões que eu tive a oportunidade de jogar, estejam pelo jogo todo, tá? Se você tava interessado, se você gosta nesses jogos estilo que se passa no Japão, tem essa mistura aí de samurai, as culturas japonesas e tal, o jogo promete, tá? Tá interessante, eu quero trazer mais conteúdo pra vocês dele também no lançamento, fazer alguma live, trazer outras coisas, explorando o mundo aberto do jogo. Tudo vai depender do feedback de vocês. Deixa aí nos comentários se é uma ideia que vocês gostariam de ver aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Comenta aí se você vai comprar o jogo no lançamento, vai esperar comprar mais pra frente, como é que vai ser, e o que você espera também de Assassin's Creed Shadows, que eu acho importante a gente continuar essa conversa aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu até o final, um grande abraço, valeu e tchau, tchau!